Glória a Deus. Querido, abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Hoje nós vamos meditar do verso 1 ao verso 12. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta. Talvez seja interessante, antes de entrarmos na exposição deste último capítulo de Ruth, que nós façamos uma recapitulação de tudo quanto nós já temos visto a respeito dessa maravilhosa história que está no Antigo Testamento, que em sua profundidade revela a nós a soberania de Deus no plano de redenção da humanidade. Soberania esta que identificamos tanto no aspecto coletivo, onde Deus traça um plano para que Jesus Cristo, seu Filho unigênito, venha resgatar um povo para si, a igreja, quanto no aspecto individual, onde Deus separa para si cada um dos indivíduos que participarão ativamente deste plano, sendo alvos deste resgate e cidadãos desse povo. Como que isso acontece aqui na narrativa de Ruth? Primeiro, nós vemos uma família israelita da tribo de Judá, habitante de Belém, cidade chamada Casa do Pão, se rendendo às preocupações de uma grande fome, ironicamente, que atingiu a nação escolhida, o povo de Israel, no tempo dos juízes, e tomando a decisão de ir buscar refrigério, de ir buscar paz quanto a essa escassez de alimento na terra de um povo inimigo, na terra dos Moabitas. E aquela decisão que deveria ser de caráter temporário, principalmente para o líder daquela família, Elimeleque, ela se torna definitiva, porque ele adoece e morre. E para piorar, os filhos de Elimeleque e Noemi, no lugar de aguardarem uma volta para Israel, ou de encabeçarem uma volta para Israel, para acharem esposas para si, eles decidem se casar com mulheres moabitas, algo que contrariava totalmente aquilo que o desenrolar da história de Israel demonstrava, assim como a lei de Deus dada a Moisés. E esses filhos, chamados Malom e Quilion, passado algum tempo, também vêm a falecer, deixando Noemi e as duas moabitas viúvas e desamparadas, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ora, porque sabemos da função importante do homem, especialmente naquele contexto do Antigo Testamento, como líder espiritual da família, como cabeça da família. Contudo, apesar das más decisões de Elimeleque chegarem a trazer consequências desastrosas, o que nós vemos é que Deus age de uma forma misericordiosa quanto àquela família, apesar das más escolhas deles. No segundo movimento, o texto diz que Deus se lembrou do povo de Israel, mandou chuvas no tempo oportuno. Então, o que aconteceu? Voltou a ter alimento em Belém de Judá. Por isso, Noemi, ela decidiu que era hora de voltar para sua terra, a fim de buscar abrigo finalmente debaixo de onde ela nunca devia ter saído, que é debaixo das asas de Deus. Mesmo que ela acreditasse, e ela acreditava, que Deus estava pesando a mão sobre a vida dela, e ela estava até amargurada por isso. Qual que é a surpresa que nós temos? Uma das noras de Noemi, Ruth, decide acompanhar sua sogra na volta para Belém de Judá. E mesmo que essa sogra não quisesse, Ruth entendeu que se ela quisesse ser considerada povo do Deus de Noemi, a quem ela via Noemi servindo, ela precisaria estar junto de Noemi e junto deste povo, para que, sendo uma moabita, ela tivesse os privilégios de uma verdadeira israelita. Aí, num terceiro movimento, nós vemos Noemi e Ruth chegando de volta a Belém de Judá. Noemi, como já dissemos, chega amargurada de alma, mas Ruth chega decidida a fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o que ela faz? Ela pega e vai trabalhar como uma viúva moabita poderia naqueles tempos. Ela vai colher espigas de cevada nos campos do excedente da colheita de algum israelita, de algum proprietário israelita. Acontece que Deus providenciou de uma forma grandiosa para que Ruth, logo no primeiro campo que ela entrasse,
fosse a um campo pertencente a um parente de Noemi, esse parente chamado Boaz. E esse Boaz, sabendo toda a história de Ruth e Noemi, ele se mostra extremamente benevolente com a moabita e a trata não como uma moabita, mas como uma das suas servas israelitas, como se ela também fosse povo da aliança. Boaz se revela como um verdadeiro enviado de Deus. E no quarto movimento, Ruth conta tudo o que aconteceu para Noemi e a forma como Boaz a tratou. E Noemi, o que acontece? Em vez de ficar amargurada como ela estava, ela volta a enxergar esperança. Onde que estava a esperança de Noemi? Essa esperança de Noemi consistia em que Boaz, como um parente chegado deles, viesse a comprar as terras de volta da família de Noemi, que ela não poderia cultivar e trabalhar nelas por motivos óbvios, e que ele assumisse Ruth, a nora moabita, como sua legítima esposa, para que gerando filhos, o nome do esposo e do primogênito dela pudessem ser perpetuados, e também para que Ruth, a moabita, pudesse ser incluída definitivamente no povo da aliança. E é aí que nós vemos Noemi orientando Ruth a se encaminhar até a eira de Boaz, de propor o resgate, e Boaz novamente agindo de forma fiel, de forma benevolente, garantindo o resgate, mesmo que houvesse outro parente que tinha prioridade nesse direito. Então, é nesse ponto que nós chegamos ao final do capítulo 3 de Ruth, que se encerra com as seguintes palavras de Noemi: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem, aquele Boaz, não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. E é o que nós vamos ver a partir de então, a resolução da história de parte de Boaz, em Ruth 4, do verso 1 ao 12. Vamos fazer a leitura do texto então. Ruth 4, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de Boaz havia falado, ia passando. Então ele o chamou: ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar estas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Oremos. Amado Deus, guia-nos, Pai, em luz, para que compreendamos tudo quanto o Senhor tem a nos ensinar
a partir deste texto maravilhoso. Abençoa-nos com a tua iluminação, Pai, e nos dá compreensão deste texto para a glória do teu santo nome, para que nós possamos praticá-lo a partir do momento em que colocarmos os nossos pés afora deste templo. Em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é Ruth e as boas novas de um resgatador segundo o coração de Deus. E uma das tensões que permeia constantemente as discussões na história da igreja, em seus 2000 anos, sem dúvida alguma é a questão da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Onde a principal das dúvidas é a seguinte: Deus, como um ser soberano, onisciente, onipresente, presciente, Ele determina, decreta tudo o que vai acontecer, ou o homem, como um ser livre e agente, decide por seu conselho, seus caminhos, e é totalmente responsável por suas escolhas. E o que a Bíblia nos mostra é que o melhor caminho a seguir entre esta tensão é justamente o caminho do equilíbrio. A Bíblia nos fala que o homem sim é responsável totalmente por suas decisões e escolhas. Mas Deus, em sua perfeita soberania, Ele continua governando o mundo, de modo que cada uma das decisões do homem livre agente, elas sempre culminam no cumprimento dos seus decretos e propósitos. A vontade de Deus, ela não pode ser frustrada pelas escolhas humanas. Ou seja, todos nós temos as nossas escolhas. Todas as escolhas têm consequências diretas nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter em mente que nenhuma das nossas escolhas, eu repito, nenhuma das nossas escolhas tem poder para alterar os planos de Deus. Deus não é um improvisador, quanto muitos ensinam. E o livro de Ruth, ele nos prova isso. Preocupado com o seu legado, com as suas posses, aquele homem chamado Elimeleque, ele abandona temporariamente a comunhão com o povo de Deus, e ele busca proteção, abrigo junto ao povo do inimigo, fora da nação de Israel. E como resultado da sua decisão, nós temos uma colheita de doença e de morte, segundo o decreto soberano de Deus. E também como decreto de Deus, seus dois herdeiros, após por sua livre escolha tomarem a decisão de casarem com mulheres moabitas, e má escolha por sinal. E dentro dessas duas mulheres moabitas, nós vemos algo incrível. Uma decide voltar para os seus deuses e outra acompanhar sua sogra, sem saber que por trás de todo esse plano de Deus havia algo que garantiria que esta mulher que escolheu ficar debaixo da proteção de Deus já fazia parte do plano divino para ser família de Jesus, ascendente de Jesus. Intuindo isso, mostrar para o mundo e principalmente para a nação de Israel, que a salvação de Deus, meus irmãos, é para todo aquele que crê, de toda raça, língua, tribo ou nação. Até então nós vimos a história de Ruth se desenrolando da perspectiva de quem é alvo do resgate. Nós vemos o texto falando muito mais das decisões de Ruth, das decisões de Noemi, das decisões de Elimeleque, Malom e Quilion. Agora, o que nós vemos é o Deus vivo agindo através de um resgatador típico, enviado por Ele, para fazer com que aquela mulher que antes era indigna da aliança, porque era moabita, pudesse ser incluída no povo que faz parte desse pacto de Deus. E isso nós vemos a partir do primeiro versículo, lá no comecinho, onde a palavra diz que Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Boaz toma uma atitude, Boaz sai da sua zona de conforto, Boaz sabe que existia uma situação a ser resolvida e ele se põe a resolvê-la. Onde que ele se põe a se resolvê-la? Neste portão da cidade.
E aqui nós precisamos entender logo de cara que portão não é uma porta de entrada, portão não é o lugar onde entravam pessoas e saíam pessoas, como o portão da nossa casa ou como o portão do templo da igreja. Portão da cidade naqueles tempos era uma espécie de sede administrativa, era um lugar onde se combinava prefeitura e fórum, onde se combinava o executivo, legislativo e judiciário, onde as decisões legais que regiam uma cidade, elas eram tomadas. Esse era o portão da cidade. Ou seja, quando nós vemos Boaz indo até o portão da cidade, se sentando ali, nós não estamos vendo uma atitude de indecisão, de quem espera que o acaso conduza as coisas a darem certo. Ao contrário, nós estamos testemunhando uma atitude de quem sabe muito bem o que quer e o que tem que fazer. Nós estamos vendo as ações de alguém que quer andar 100% debaixo da lei de Deus. E segundo a lei, queridos, nós vimos que Boaz tinha consciência de que havia outro homem que detinha a prioridade para ser o Goel, o resgatador das posses da família de Noemi, porque ele era um parente mais próximo no aspecto sanguíneo, era um parente mais chegado. Noemi, como serva de Deus, experiente, vivida, ela sabia que Boaz era um enviado de Deus e não descansaria enquanto não resolvesse a situação que ele tinha que resolver. E aqui, o que nós vemos é que Noemi não estava errada. Boaz, sabendo da sua condição de parente da família desamparada, sabendo da necessidade de Ruth e Noemi, ele vai até o lugar onde cada uma das questões da cidade era decidida e busca resolver o que tinha que ser resolvido da forma como tinha que ser resolvido. Ainda que Boaz não viesse a se tornar o resgatador, a preocupação dele é que o resgate viesse a ser feito, porque ele sabia o quanto Noemi dependia daquela ação. Ele sabia o quanto Ruth precisava daquele resgate. Aliás, Noemi e Ruth dependiam tanto do resgate de Boaz, quanto a cidade de Jerusalém dependia, necessitava da redenção em Cristo. Cristo veio para redimir toda a humanidade, mas antes dessa redenção final, Cristo teve como tarefa tentar reunir Jerusalém, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo da asa. Tantos e tantos profetas foram enviados por Deus, uns típicos, enviados de Deus como cristãos, como futuros, como precursores de Cristo. E quantas vezes o povo não enxergou? Até que lhes fosse enviado o próprio Cristo. E mesmo sendo enviado o próprio Cristo, eles rejeitaram. Eles endureceram os seus corações. Meus irmãos, a postura de Noemi como filha de Deus indica que ela estava atenta aos movimentos espirituais que o Senhor estava promovendo em meio à sua família. Atenta como nós, na maioria das vezes, não estamos. Nós somos cegos, nós somos míopes espiritualmente. Cristo sabe exatamente aquilo que você precisa. Cristo sabe exatamente qual é a sua necessidade. Cristo sabe exatamente qual a sua fraqueza. E se você tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que mediante a sua fé, que o mesmo Deus te deu como dom, a sua situação já está legalmente resolvida. Noemi e Ruth não precisavam de alimento, pois de alimento elas seriam providas. Noemi e Ruth não precisavam de um teto para cobrir as suas cabeças, porque teto elas já tinham de alguma forma. O que Noemi e Ruth precisavam era de um nome. Noemi e Ruth precisavam que se lhes fosse resgatado o direito de ter um legado. E nós vemos Boaz enviado por Deus, entendendo essa necessidade e buscando resolvê-la e satisfazê-la legalmente, ali no lugar destinado para isso, o portão da cidade. Sabe o que Deus fala para você nessa noite? Você não precisa de mais um carro, você não precisa de uma casa própria, você não precisa da cura de uma doença,
Você não precisa de uma carreira, você não precisa de prosperidade material. Você precisa que a sua dívida com Deus seja quitada. Você precisa ser declarado inocente diante daquele que é o justo juiz, diante de quem você prestará contas. Você precisa que o fruto do seu pecado seja cancelado, e isso de uma vez por todas. E a Bíblia diz que Jesus, o seu resgatador perfeito, não descansou enquanto toda esta situação não fosse resolvida e a sua dívida fosse definitivamente quitada. Cerca de 2000 anos atrás, meus irmãos, Ele morreu, Ele ressuscitou, e se você crê nele, você tem tudo o que você precisa, ainda que nesta terra você não tenha nada, você seja o mais miserável dos homens. Noemi era só uma viúva, e quanto a isso estava tudo bem. Ruth era só uma mulher moabita, quanto a isso também estava tudo bem. Todavia, tanto Noemi quanto Ruth, segundo o conceito do Antigo Testamento, necessitavam que a dignidade quebrada por suas más escolhas fosse restaurada. E Boaz busca com todas as forças fazer isso. Assim como diante de Deus, nós tivemos a nossa dignidade quebrada, queridos, por causa do pecado que nós escolhemos cometer contra Deus. Mas mesmo assim Jesus, com todas as suas forças, com toda a sua vida, fez de tudo para restaurar a minha e a sua dignidade. Veja que a postura séria e urgente de Boaz rendeu frutos no momento em que ele se sentou ali no portão da cidade. Continuando o verso 1, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou, ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Apareceu o outro resgatador. Ele foi no lugar que tinha que ter ido. Um dos requisitos para alguém se tornar um resgatador, um goel, segundo a lei, é que essa pessoa tivesse posses para poder comprar, resgatar as posses do outro familiar desamparado. Tanto é que nós vemos que essa é a descrição feita da pessoa de Boaz no começo lá do capítulo 2. Boaz era um homem de muitos bens. Boaz, ele conhecia muito bem a situação, ele conhecia muito bem as necessidades, conhecia a lei e conhecia também que esse parente tinha condição de honrar com seus compromissos. E ele devia saber que, como um homem de negócios, mais cedo ou mais tarde ele apareceria no portão, como de fato aconteceu. Agora nota que interessante, como que Boaz chama o outro resgatador que está aqui no texto? Fulano. Fulano, vem cá fulano. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Não é que Boaz não sabia o nome do outro parente dele, o outro resgatador. É que para o autor do texto, o autor inspirado por Deus, o outro resgatador não tem importância. Assim como qualquer pessoa, em qualquer posição, deixa de ser importante no momento em que ela não cumpre com as suas obrigações. Enquanto nós vemos Boaz nas genealogias de Jesus, incluindo também o nome de Ruth, a moabita, lá na história da redenção, a este outro resgatador, antes do final da história, nós vemos a única vez que ele é mencionado, e é mencionado como simplesmente fulano. Vem cá, fulano. Queridos, eu quero pensar com vocês a respeito da nossa humanidade, a respeito da nossa natureza. Pedro vai dizer que a igreja de Cristo é a nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ele também vai dizer que antes da nossa fé em Cristo, nós sequer poderíamos ser considerado povo. E que agora nós somos povo de Deus, porque de Deus nós alcançamos misericórdia. Isso é 1 Pedro 2, 9 e 10. Meus irmãos, eu quero rogar a vocês algo preciosíssimo.
Não pense, querido, que a sua posição de crente, talvez de pregador da palavra, talvez de ministro de louvor, talvez de alguém que tem consciência e boa consciência do evangelho, de alguém que foi salvo e que tem certeza de que vai morar no céu. Não pense que tudo isso, meus irmãos, é motivo para que você se sinta superior a qualquer pessoa. Se não fosse Cristo, se não fosse a obra da cruz, nós é que seríamos esses fulanos e nada mais que fulanos. A grande verdade, meus irmãos, é que somente serão considerados dignos de terem seus nomes lembrados aqueles que cumprirem com as suas obrigações. E aí é que está o problema. Diante de Deus, nenhum de nós cumpre totalmente com as suas obrigações. De modo que, se nós temos um nome, se nós temos uma dignidade diante do Senhor, isso se dá porque alguém cumpriu todas as nossas obrigações e ainda tomou o nosso lugar por não a termos cumprido. Esse alguém é o Senhor Jesus. Aquele que tem o nome sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória e se entregou por nós. E esse é o único motivo, meu irmão, porque você não é um fulano, porque você tem um nome debaixo do céu. Boaz sentou no portão, ele viu o outro parente chegar e o chamou para sentar junto. Só que note, Boaz indica ter a ciência plena do que a lei determinava. E ele não trata de resolver ali tudo sozinho com o outro nome, com o outro homem. Ele chama outros 10 anciãos como testemunha do acordo, para que o acordo tivesse validade. Verso 2, a palavra do Senhor diz: então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui, e eles se sentaram. Quando nós vamos fazer qualquer transação comercial, seja qualquer bem durável, um imóvel, um carro, nós precisamos que essa transação seja oficializada. Portanto, nós vamos ao cartório de registro e nós oficializamos essa transação, nós registramos. O tabelião, ele diz que aquela transação tem validade diante dos homens. Dessa forma, aconteceu com Boaz e o seu fulano. Ele tinha um desejo nobre no seu coração. Ele queria resolver a situação de Ruth e de Noemi. Só que para que esse desejo pudesse ser cumprido e visto como legítimo na sociedade, mesmo que alguma coisa pudesse sair do controle depois, era necessário que a ação que envolvia aquele desejo nobre fosse uma ação oficial. Existiam terras a serem resgatadas, mas existia uma hierarquia de pessoas com prioridade de acordo com o grau do parentesco. Boaz coloca todos os termos diante dos anciãos de Belém de Judá, para que o resgate pudesse ser uma transação não somente conhecida, mas também validada pela sociedade. Aliás, nós não precisamos fazer muito esforço para a gente ver que acontece da mesma forma na nossa vida com Deus, na nossa relação com o Senhor Jesus. Como assim? Jesus morreu por nós, pelo perdão dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E acontece que em dado momento das nossas vidas, a gente vem e é desperto para a fé, a gente crê no nosso coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor. Só que para isso se tornar válido, para isso se tornar oficial, para que o nosso novo nascimento em Cristo seja reconhecido, nós precisamos testemunhar publicamente esse novo nascimento. Como que nós fazemos isso, queridos? Basicamente de 5 formas. Primeiro, batismo. Quem crê deve ser batizado. Segundo, participação na membresia de uma igreja local. O crente tem que estar na igreja. Terceiro, participação regular na ceia do Senhor. Quarto, diligência numa vida de santidade. Quinto, pelo anúncio deste testemunho diante do mundo, por meio da pregação da mensagem que nos salvou. Note algo, aquela resolução legal que Jesus decidiu tomar em favor de cada um de nós,
Ela tem efeito espiritual no momento que a gente crê. A gente crê e a gente é justificado, declarado justo. Mas para que ela seja completa e ela venha se provar como legítima diante de Deus e diante dos homens de Deus, como verdadeira para nós, nós precisamos dar testemunhos públicos da nossa fé, segundo o que a Bíblia manda. Por isso, querido, se você pensa que a sua fé é suficiente, mas não precisa se batizar porque o batismo não salva, você está errado. Se você pensa que a sua fé é bastante e por isso não precisa estar tanto na igreja, porque a fé que salva não a igreja, você está errado. Você acha que a ceia do Senhor é uma cerimônia dispensável, que você pode ficar faltando da ceia, porque é só um memorial, está errado. Se você pensa que pregar o evangelho é uma tarefa dada a poucos, não a você, você está errado. Sim, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e somente dessa forma. Mas o que nós precisamos ter em mente, é que se nós somos verdadeiramente salvos, se nós temos uma fé verdadeira em Cristo, nós vamos querer demonstrar a todos essa salvação. E a nossa salvação é demonstrada, ela é testemunhada por cada um desses passos que fazem parte da vida de fé. Batismo, membresia de igreja, ceia, vida de santidade e zelo evangelístico. Aqui nós vemos Boaz chamando outro resgatador, chamando aos anciãos e anunciando a situação que deveria ter uma solução urgente. E nós vemos a continuidade disso no verso 3 e 4. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então, resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. E então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Repare algo, aqui já encerrando essa questão da publicidade da nossa fé. Boaz chama os anciãos de Belém, mas a quem que ele dirige a palavra? Ao outro resgatador, ao fulano. O trato não era com os anciãos, o trato era com o resgatador. Os anciãos somente estavam ali para testemunhar a transação e torná-la oficial perante a sociedade. Assim como a nossa fé individual, ela diz respeito à nossa relação individual com Deus. Mas ela precisa ser vivida de forma pública, por meio da prática dos mandamentos e ordenanças, para que nós testemunhemos ao mundo acerca da luz que nos encontrou. Agora mudemos o foco. O que nós temos aqui? O outro resgatador tinha o direito de efetuar o resgate, comprando as terras que pertenciam a Elimeleque para prover Noemi. E ele se interessa por isso, até porque terra nunca é demais, né? Se tem a condição de comprar, terra nunca é demais. Só que o que acontece é que o outro resgatador, o seu fulano, ele estava pensando em aumentar as posses e expandir a herança do seu próprio nome. E ele demonstra que ele estava totalmente alheio à preocupação legítima que regia aquela lei do resgate, que é suprir a necessidade dos desamparados. A prova disso está no verso 5 e 6. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, terá de receber Rute, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar o que? A minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Primeiro, nos versos 3 e 4, Boaz informa o outro homem das terras. Agora, no verso 5, ele informa ao parente que ele precisava também resgatar Rute como sua esposa, e que essa Rute era uma mulher moabita. Isso com o intuito de que aquelas terras pertencentes a Noemi, por meio talvez de um filho gerado, elas voltassem a pertencer à família de Noemi, perpetuando assim o nome do Elimeleque e de Malom.
Ou seja, aqui nós temos um movimento de interesse próprio. E é nesse momento que no verso 6, o outro resgatador ele fala, não quero. Ele declina da oferta. Ele alega como motivo o não prejudicar a herança dele. E é claro que aqui talvez, queridos, o homem tivesse algumas preocupações legítimas, como, mas e o nome dele? E a mulher moabita? Será que ele não ia estar jogando contra ele próprio? Será que ele não ia ficar mal falado entre o povo? O texto não mostra se o outro resgatador era casado, se ele tinha filhos, nem nada disso. Mas o fato que fica revelado para nós é que a preocupação daquele homem não era necessariamente a proteção de uma família que ele tinha, mas a preservação do próprio legado, das posses dele, para manter a herança dele, sem ter que dividir com o filho de uma mulher moabita, que legalmente pertenceria ao pai falecido e não a ele. Que ironia, não? Pensar que aquele que abre mão da sua glória, a recebe muitas vezes mais na posteridade, mas aquele que busca a exaltação do seu próprio nome, ele é tratado na história do povo escolhido de Deus simplesmente como fulano. Como é irônico nós vermos isso. Independente das preocupações do outro resgatador serem legítimas, o fato dele ter seu nome ocultado na história, deve nos levar a pensar sobre algo. Quais têm sido as prioridades da minha vida? O que tem sido mais importante para mim? Será que é o meu conforto? Será que é o meu bem-estar? Será que é o meu tempo de lazer e de descanso? Meus irmãos, a grande verdade por trás da atitude do outro resgatador, em contraste com a atitude de Boaz, é que sim, aquilo que é nosso tem importância. Nosso nome importa, deixar legado importa. Mas aquilo que é ordem de Deus, aquilo que Deus manda, é prioridade. Aquilo que Deus manda é prioridade. Boaz, como um resgatador típico, sombra de Cristo, ele abre mão de correr atrás de conquistar o seu legado, para perpetuar de alguma forma o nome de Elimeleque e Malom, ex-esposo de Ruth. Da mesma forma como Jesus. Da mesma forma Jesus se esvaziou de si mesmo. Foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E com um único objetivo: conquistar para nós, povo rebelde, o direito da vida eterna. Na vida existem coisas que são importantes, mas também existem coisas que são urgentes. Obedecer a Deus é algo urgente. Compromisso com Deus é prioridade. E isso, queridos, muitas vezes se dá em detrimento até mesmo dos nossos desejos, dos nossos planos e até mesmo dos nossos sonhos. E eu vou além. Às vezes nós até obedecemos a Deus, mas nós o fazemos por obrigação. E acontece que quando nós vamos adquirindo o hábito de ter um relacionamento com Deus somente por obrigação, quando nós tivermos a nossa vontade confrontada com a vontade de Deus, nós corremos sério risco de abandonar a Deus. Por isso, meus irmãos, obedeça a Deus pelo deleite de estar fazendo a vontade de Deus. Repare, Boaz não estava preocupado com o próprio legado, ele estava preocupado em servir. Da mesma forma, meus amados, como Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele faz o que lá em João 13? Ele toma em suas mãos uma toalha, uma bacia, e antes da última ceia, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, dizendo: façam os mesmos uns com os outros. A prioridade de Boaz não era o seu nome, a prioridade de Boaz era amparar a família de Noemi.
A prioridade de Jesus não era a sua posição de Deus, mas cumprir perfeitamente com o plano do Pai. Da mesma forma como a nossa prioridade não deve ser a satisfação dos nossos desejos, nem dos nossos sonhos, mas estar disponível para servir a Jesus Cristo, aonde quer que nós estejamos, porque Ele nos salvou. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Boaz, assim que ouviu a negação do tal do seu fulano, ele fez o que tinha que fazer. Ele deu garantia da palavra que ele estava declarando perante os anciãos de Belém de Judá, ali no portão da cidade, como nós vemos nos versos 7 e 8. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Nós não temos outra menção na Bíblia qualquer desse costume de tirar a sandália e entregar a outra pessoa para se tratar de um negócio, como garantia. Mas aparentemente, o que estava acontecendo aqui era um costume específico daquela época, daquele período dos juízes, já pouco conhecido na época em que o livro de Ruth foi escrito. O que dá para entender a respeito desse costume é que do mesmo jeito que Boaz estava garantindo a Ruth a sua intenção de resgatar as posses da família de Noemi e de tomá-la e tomar Ruth em casamento, dando sempre o mantimento exigido além do que a lei pede, aquele que estava dando a sandália para o outro resgatador, dizendo a ele, aos anciãos, ao povo, que o direito de resgate estava trocando de mãos. O negócio aqui ainda não tinha sido totalmente efetuado, não tinha sido concretizado, mas já era um negócio real, já tinha peso de verdade o que estava acontecendo aqui, por causa desse ato simbólico de troca de sandália. E isso, sem dúvida alguma, deve nos levar à questão da nossa salvação. Algo que até conversei com o Ney ontem aqui na horta, com a irmã Selma. Uma das doutrinas básicas que a Bíblia ensina para nós, e que os batistas adotam, é a chamada doutrina da perseverança dos santos. O que é essa doutrina? O que quer dizer isso? Basicamente quer dizer que a pessoa que verdadeiramente crê em Jesus, ela não vai deixar de crer, ela não pode deixar de crer. E o motivo dela não deixar de crer, e dela perseverar até o fim, não está nela, mas está em Jesus. Está no fato de Jesus garantir que aqueles que vierem até Ele, jamais serão lançados fora. E somente o fato de Jesus dizer que todo aquele que for até Ele, jamais será lançado fora, já deveria ser mais que suficiente para a gente acreditar nessa doutrina. Só que Ele não para por aí. Ele nos deixa uma garantia da palavra dEle. Ele pede ao Pai, o Pai envia o Espírito, e Deus, Pai, nos sela com o Espírito, como o que diz a Bíblia? Penhor da nossa salvação. O que é o penhor? Penhor é uma garantia de que nós pertencemos a Deus, que somos posse de Deus. Todo aquele que é realmente salvo, ele permanece salvo, porque a salvação não depende dos seus esforços, mas depende de Deus. E Deus, quando nos sela com o Espírito Santo, Ele nos diz, você é meu, eu te comprei com o sangue de Cristo, você me pertence, você vai se esforçar e você vai perseverar, porque eu estou contigo. Essa é a ideia. E nada é mais belo, né, meus irmãos, do que o Evangelho. Porque o Evangelho não é só uma mensagem, mas antes de qualquer coisa, o Evangelho é uma pessoa. Jesus é o Evangelho. E o fato dele dizer que nós somos dele, é a garantia de que nós perseveraremos até o dia que isso se consumar definitivamente na glória. Já e ainda não. Garantia essa que é reforçada pelo fato de que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e este Espírito Santo nos serve de selo, de penhor, de que pertencemos a Deus. Eu posso perguntar, mas
E aqueles que atuavam, que se afastaram, como é que fica? Aí tem duas possibilidades. Ou eles voltam e mostram que realmente pertenciam a Cristo, ou então, conforme João ensina em sua primeira epístola, eles estiveram entre nós, mas nunca foram dos nossos. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que diz Hebreus 6. Aqueles que experimentaram, aqueles que foram iluminados uma vez, que provaram dos dons do Espírito e caíram, a esses é impossível de serem reconduzidos. Está em Hebreus 6, não sou eu, é Deus quem fala. Entenda, querido, se a sua salvação depender de você, se a sua salvação depender de você, você vai para o inferno. Mas graças a Deus ela não depende. E aquele que te resgatou da condenação eterna, Ele é fiel para te colocar num lugar de descanso, à vista de uma grandiosa nuvem de testemunhas. Jesus faz isso, queridos, e Boaz, como uma sombra do Cristo que ainda viria, também o faz, e nós vemos isso no verso 9 e no verso 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Pode parecer um casamento ou uma compra de um imóvel, de uma terra, ser oficializado assim, né? Desse jeito. Não tem presença de duas partes aqui. Se separar, tem só uma parte. Só tem Boaz aqui, dando a garantia. Mas esse era justamente o contexto do Antigo Testamento. O negócio, muitas vezes, nesses sentidos, nesses termos, era oficializado de uma forma unilateral. Boaz era o homem e Boaz era o resgatador. Então a responsabilidade de cumprir com os termos do negócio era de Boaz, independentemente das outras partes. O fato de os anciãos da cidade tratarem a transação como oficial, ele representava a garantia da legitimidade dela. Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque apesar da nossa incapacidade, note como é lindo, Jesus tratou todos os termos do nosso resgate, sem que nós precisássemos fazer nada. O Novo Testamento ensina que Jesus foi objeto de uma aliança de Deus conosco, com a igreja. E a beleza desse ensinamento é que essa nova aliança, que é pactuada no sangue de Jesus vertido na cruz, não dependeu de nós estarmos na presença de Deus no momento em que ela foi feita. Por isso Paulo diz que nisto consiste o amor de Deus, não em que Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Você consegue enxergar a beleza disso? Você consegue medir o tamanho desse amor? Nada, em nada depende de você. Você não precisa fazer nada. A aliança de Deus com você é válida porque Deus é fiel. Sabe qual é a sua parte? É se deleitar nos termos dessa aliança e beber do cálice que contém o vinho novo oferecido por Jesus, que é muito melhor que o vinho antigo, que é muito melhor que o primeiro vinho. Jesus fez tudo, queridos, e graças a Deus por isso. Portanto, meu irmão, se a coisa está difícil para você, seja em qual área for, se aproxime de Deus. Esteja mais perto da igreja, ande mais próximo dos seus irmãos, porque a promessa de Deus para você é que um dia isso vai passar. A sua dor está com os dias contados. Eis que em breve tudo se fará novo, e não graças a você, mas graças a Cristo, graças a Jesus. Descanse em Jesus, meu irmão, descanse em Jesus. Boaz deu a sua palavra e a sua sandália como garantia de que compraria as terras de Noemi e de que receberia Ruth, a Moabita, como sua esposa. E o povo ao redor, a grande nuvem de testemunhas da qual Boaz estava cercado,
recebeu a obra de Boaz como verdade absoluta e consolidada. E aqui nós estamos indo para o final. Olha o verso 11 e 12. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os seus filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a casa de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Quando alguém está ingressando em uma nova fase da vida, isso aqui é muito comum, né? As pessoas vêm, elas cumprimentam, elas parabenizam e elas desejam bênçãos sobre a nova fase. E aqui é isso que estava acontecendo. Mas não de qualquer jeito e não sob qualquer bênção. Era o povo da aliança. Repare que no verso 11, os homens eles desejam a Boaz que sua futura esposa fosse abençoada segundo os moldes de Raquel e Lia. E no verso 12, eles desejam a Boaz que sua família venha a lograr êxito, conforme a família do patriarca Judá, segundo a vida do seu filho com Tamar, chamado Pérez. Sabe em resumo o que isso aí quer dizer? Que o casamento de Boaz e Ruth estava provocando uma lembrança importantíssima para a sociedade israelita, para o povo de Deus. O Deus de Israel prometeu algo lá atrás a Abraão. E o que estava acontecendo é que essa promessa estava novamente dando sinais do seu cumprimento definitivo. Deus prometeu a Abraão que da descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ruth, a moabita, é alguém que era de fora da aliança, mas que graciosamente fora incluída ao pacto, para mostrar que a obra de redenção de Deus alcança toda a raça, língua, tribo e nação. Embora houvesse um propósito específico de Deus com Israel, em especial com os judeus, no tocante à vinda do Messias, esse propósito, esse pacto, essa aliança, seria estendida a todos os povos e de forma definitiva. E o que nós temos é que Ruth é mais um sinal dessa aliança, além de Israel, com todas as nações. Os piores inimigos de Deus, eles se rendem a Deus, quando Deus age graciosamente. E essa é a grande verdade que deve ferir os nossos corações. Não há inimigo duro demais que Deus não possa converter. Quanto a Raquel e Lia, provavelmente os homens de Belém estavam lembrando que aquelas mulheres elas eram estéreis, mas Deus as abençoou com filhos, de modo que elas fossem as mães dos patriarcas. Assim como Ruth, que também foi casada por anos com Malom, mas não tem filho. Talvez ela também tivesse alguma esterilidade. Os homens de Belém estavam desejando ali que Deus abrisse a madre de Ruth, para que lhe fosse concedido um sucessor a Boaz. Quanto a Pérez, filho de Judá e Tamar, nós temos, segundo o relato de Gênesis, que Judá ele era sogro de Tamar, mas marido legítimo de Tamar, e também Onã, o outro filho, o seguinte, eles morreram. Então, Judá mandou Tamar para a casa dos pais, até que o filho caçula crescesse e pudesse se casar com ela. Só que um dia ele estava lá passeando, depois de bastante tempo, e Tamar veio vestida como prostituta na direção dele, e eles tiveram relações. E dessa relação nasceu Pérez, que foi contado como tendo direito de primogenitura pertencente a ele também. Teve uma descendência abençoada, tendo até vários líderes descendentes dele, Pérez. Então, era um desejo do povo de que um possível filho de Boaz e Ruth fosse perpetuador do nome do clã perezita, do clã de Pérez, sendo um nome proeminente na história, como nós vemos na sequência da história de Israel até a chegada de Jesus. E semana que vem nós vemos que isso aconteceu, nós vamos ver pela genealogia. O maior de todos, queridos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, descende das decisões humanas, cheias de encontro e desencontro. Até da obra de prostituição, até das mulheres ímpias, pagãs e idólatras que se convertem a Deus.
até de prostitutas. Jesus, o maior de todos, veio a esta terra, independente das escolhas humanas, e fez o que tinha que ser feito, independente das escolhas humanas. Portanto, irmãos, para concluir a mensagem de hoje, eu gostaria de convidá-los a lembrar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 14, os versos 24 a 26. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Da mesma forma como Boaz não achou que deveria seguir o caminho mais fácil. E da mesma forma como Jesus abriu mão da sua própria glória e se entregou em resgate por muitos. Que nós possamos entender que nossa vida não tem significado algum. E o nosso nome não tem valor algum, a não ser pela obra de Cristo. Queridos, que possamos nos lembrar que ao contrário do que dizem, o mundo não é dos espertos, mas daqueles que verdadeiramente são mansos em Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que você possa responder a si próprio com as seguintes perguntas: quais das boas obras que eu faço, eu continuaria fazendo se eu soubesse que elas serão anônimas? O que você está disposto, querido, a continuar fazendo diante de Deus, sem que ninguém veja, sem que ninguém reconheça? Que possamos passar a buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Porque Deus não considerou o nosso pecado e nos enviou Jesus para nos resgatar da escravidão e do poder do pecado. Pior, para punir na pessoa dele o meu e o seu pecado. Possamos ter a certeza de que, assim como Ruth, a moabita, recebeu um nome de Boaz, nós como igreja, somos a noiva estrangeira que recebeu o nome de Cristo. Assim como Ruth, a moabita estrangeira, recebeu o nome de Boaz, nós, como igreja, somos a noiva estrangeira que recebeu o nome de Cristo. E essas são as boas novas de um resgatador, segundo o coração de Deus. Jesus nos fez povo de Deus, e isso é para todo sempre, por toda a eternidade, para a glória dele. Deus soberano, nós louvamos a Ti, Pai, e Te agradecemos por Tua graça, por Teu infinito amor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido bondoso conosco. Nos leva a entender, meu Pai, o Teu propósito para nós e direciona nossa mente e coração a entregar-nos tudo de nós a Ti, porque o Senhor é digno, Pai, porque o Senhor merece, porque ao Senhor deve ser dado todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Tu que és poderoso, Pai, nos dê a capacidade de vivermos segundo o poder que habita em nós, o poder do Teu Espírito Santo, para que todos os dias das nossas vidas venhamos a caminhar em santificação, provando diante de todos, meu Pai, que a obra de Cristo é uma obra verdadeira e eficaz. Em nome de Jesus, amém.